Meu nome é Tiago Costa Martins, sou professor da Universidade Federal do Pampa, o campus São Borja, nos cursos de Relações Públicas e na pós-graduação, mestrado em Políticas Públicas. Também atuo como professor do mestrado em Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Santa Maria. Quando a gente fala de estratégia, eu gosto de um conceito que trabalha com a visão do que é uma diretriz. E aí, quando a gente pensa uma diretriz, a gente vai falar assim, olha, são um conjunto de proposições, um conjunto de ações para viabilizar a tomada de decisão e a ação para alguma coisa. A ideia de diretriz vai naquela perspectiva de meios e fins, né? Então, está dentro desse contexto de como ordenar, tomar as decisões com o uso de determinados meios para se atingir determinados específicos fins, né? E é nesse contexto que a gente tem que perceber a ideia de estratégia. Estratégia, por vezes, e no meu entendimento, acho que é muito adequado quando a gente vai falar tanto em desenvolvimento regional quanto em políticas públicas, a estratégia acaba sendo um conjunto, né, de diretrizes pensadas com uma intencionalidade para um determinado fim, a partir de determinadas situações de meios e conjunto de situações específicas desses meios, recursos, pessoas, né, intencionalidades que estão por trás. Então, eu sigo nessa ideia de que como é que a gente pode entender estratégia? O campo empresarial trabalha muito com isso, né? Várias definições, várias leituras teóricas para o campo das estratégias, mas eu entendo que é pensar um conjunto de elementos para tomada de decisão e ação específica para uma intencionalidade, para uma ação pontual. O desenvolvimento regional, ele vai ter uma implicação que eu considero muito relevante no seu contexto histórico, na sua forma de viabilizá-lo. Por que a gente fala de desenvolvimento regional? Primeiro que a ideia de desenvolvimento, na minha opinião, eu acho que isso é muito importante para todo mundo que vai trabalhar de alguma forma associado, é que ele implica uma forma de transformação. Só que o desenvolvimento, evidentemente, está atrelado a uma transformação que acrescenta, que incrementa, que melhora alguma coisa, né? Não é uma transformação que muda um patamar de uma situação específica para pior, né? Então, isso não é desenvolvimento. Então, a gente tem que imaginar que é uma transformação que tem um acréscimo, um incremento, uma melhoria, uma potencialização de alguma coisa. Ou mesmo aquilo que está numa situação ruim e de uma forma disruptiva, transformadora, rápida, tu consegue melhorar para melhor a situação. É esse o desenvolvimento que eu faço enquanto leitura. O regional, ele traz implicações que vão muito além do recorte de um território. Partimos desse princípio, é um recorte de um território, né? É uma forma de a gente recortar uma determinada construção social a partir de elementos que identifiquem, que a gente pode relacionar e principalmente que as pessoas que estão naquele ambiente se reconheçam nisso, né? Só para dar um exemplo, né, de um recorte de regionalização que tem essa implicação. As missões aqui, as missões jesuíticas, a região das missões, ela não é um reconhecimento político institucional enquanto região. Ela é, e o IBGE lançou, uns anos atrás, o Atlas literário da região das missões, porque ela é percebida e foi construída socialmente, mas de forma mais forte sob o viés da literatura, da cultura, dos elementos simbólicos desse território. Então, por isso que a gente trabalha com a ideia que é um recorte que a gente faz baseado numa construção social, né? Neste caso da região das missões, agora no Brasil, ela é mais reconhecida sobre o viés cultural, ok? Bom, então temos duas implicações, o que é desenvolvimento e o que é o regional nesse elemento. E aí tem a terceira implicação, que é a base de tudo, no meu entendimento, que são as pessoas que estão nesse recorte, nessa região, né? O desenvolvimento regional vai ter implicações que são exógenas e endógenas.
a ideia do endógeno é o desenvolvimento que parte da região sob o ponto de vista da sua construção, dos seus agentes envolvidos, né, das suas perspectivas de realidade que eles querem transformar. Então, vem das pessoas que estão na região. E sempre é, evidentemente, uma resposta a algum outro processo que está em jogo. O desenvolvimento regional, geralmente, foi associado à ideia de potencializar ou melhorar uma região que está em detrimento de outra, que está em uma situação adversa de outra região. Então, esse é o ponto. As pessoas também são a base fundamental de nós pensarmos desenvolvimento regional. Isso de uma forma endógena, mas também há processos, ações de desenvolvimento que são exógenas, que são externas ao território e que acabam por tendo implicações naquela forma de se pensar e se fazer o desenvolvimento. Mas como isso pode ocorrer, e de fato ele é efetivo ou não, bom, aí cabe a ideia da ciência do desenvolvimento regional fazer um estudo e analisar se essas ações, tanto endógenas quanto exógenas, elas são efetivadas, dão certo, não dão certo, isso é só mais sobre uma ótica de mercado, né? Se a partir da ideia do mercado deixa de lado um pouco o social, entre outras coisas. Mas para exemplificar algumas situações, a vinda da Universidade Federal do Pampa para a região do Pampa, Gaúcho, é uma forma de desenvolvimento que teve uma mobilização interna, endógena, mas ela é uma política fruto de uma ação exógena, é uma política setorial, né, que foi feita de uma forma em que permitiu ela estar inserida e contextualizada no desenvolvimento regional. E, portanto, tem uma implicação direta sobre o território, sobre essa região. Né? São formas da gente perceber. Outras ações podem surgir de forma endógena, né? E aí tem exemplos que eu considero até bem interessante de regiões do Rio Grande do Sul em que surgiram as universidades comunitárias. Isso é uma característica muito interessante, que é um desenvolvimento regional que partiu para o setor educação e que foi construído num ambiente de proximidade, de comunidade, de relações que aconteciam dentro do território. Então, as universidades comunitárias, para mim, é um próprio exemplo de uma forma endógena de se pensar o desenvolvimento regional, pelo viés setorial da educação. Isso eu acho que é uma implicação muito interessante, né? Nós temos vários exemplos de outros setores, né? E não é necessariamente uma coisa ruim o viés endógeno ou exógeno. Evidentemente que tem forças daí de mercado, forças de governo, políticos, né, que tem uma implicação que pode dar uma característica específica para aquele território. E evidentemente que isso pode surgir com elementos de má distribuição de renda, de desigualdades sociais que se agravam por essas formas de desenvolvimento. Ou também se pensar que essa forma endógena também não vai solucionar todos os problemas, né? Mas, enfim, são formas de estabelecer o desenvolvimento regional que tem implicações fundamentalmente nas pessoas, como ela é constituída e como ela tem impacto para essas pessoas. Assim, historicamente, e eu vou falar em termos focados mais na questão cultural, essa ideia de pegar modelos de desenvolvimento e tentar implementar em outros espaços, em outros territórios, não deu muito certo, ok? Ou se deu certo, se realizou de uma forma não tão ótima quanto se esperava. Eu tenho receios e eu sempre digo que quando eu coloco a ideia das pessoas, do contexto sociocultural em que o desenvolvimento ocorre, qualquer política que possa vir de cima para baixo ou que possa ser implementada de forma apropriada e replicada no território, corre muitos riscos, né? Eu parto da ideia de um princípio de uma especificidade territorial, cultural, né? Um indeterminismo cultural que precisa de ser analisado, percebido para se fazer qualquer estratégia de uma ação num local em outro, né? Por exemplo, no caso da cultura, nós tivemos problemas muito significativos com isso na América Latina em determinados anos, né? Nós fizemos uma política de desenvolvimento tecnológica, de mandar commodities para o exterior e receber desse exterior produtos tecnológicos, por exemplo, rádio e televisão. E chegou aqui na América Latina, nós não sabíamos nem ter uma total ideia de leitura, de alfabetização, e já tínhamos, por exemplo, recursos tecnológicos como o rádio e a TV.
Então, a gente pulou etapas no nosso processo de desenvolvimento para receber uma tecnologia que foi baseada numa estratégia de desenvolvimento. Isso teve implicações bem ruins, né, para a nossa sociedade. E também teve implicações positivas, enfim. Mas é uma forma de eu perceber a leitura de que é preciso de ter muito cuidado com a ideia de pegar políticas e levar para outros territórios achando que ela vai dar certo, né? Tem um contexto que aí eu reafirmo, né? Acho que é um determinismo que a gente precisa fazer uma análise bem específica de cada território, e isso implica perceber a cultura, né? A cultura não como um impeditivo, mas um processo em que a gente precisa compreender para adaptar, para entender, e aí sim verificar se é viável ou não implementar determinadas ações naquele território. Podemos fazer uma associação aqui com as empresas, né? Muitas empresas, década de 80 e 90, as multinacionais, elas pegavam sua ideia de cultura organizacional lá da matriz e traziam para outra realidade. E não dava certo, né? Caía no choque da cultura. Mas não é a cultura no sentido que tranca as coisas, trava o desenvolvimento ou as atividades. Na verdade, é uma forma de perceber como as pessoas agem daquele jeito e de que forma é melhor, adequado usar uma estratégia, adaptar a estratégia para que ela seja efetivada, né? Os meios e os fins mais adequados. Então, vai muito de uma realidade que precisa ser estudado previamente. Todas as ações que eu penso para o desenvolvimento, e mais especificamente até para as políticas públicas, e é um pouco da tônica que eu procuro sempre trazer nas disciplinas, olha, vamos entender o contexto. E quando eu digo entender o contexto, são as pessoas e o meio em que ela né, que as pessoas estão inseridas. Então, eu parto da ideia de fazer um design centrado nas pessoas, entender, compreender, contextualizar para depois propor, né? Então, a lógica é não trazer a estratégia pronta, mas construir a estratégia a partir do entendimento do contexto social e territorial em que ela será inserida ou tentar ser implementada, para a partir disso, então, avançar nas outras ações. Me parece que quando a gente fala a ideia de design centrado no público, nas pessoas, tu de fato tu muda o foco, ou vamos ser mais objetivos, tu muda a estratégia para as pessoas, não para o fim especificamente, nem tampouco para o meio em que aquela ação será implementada. E aí acho que tu muda tudo de figura, né? Tu vai analisar o público, entender o público, aí tu vai perceber o melhor meio, tu vai perceber a melhor forma de levar o conteúdo, a melhor forma de tu criar mecanismos para viabilizar uma ação mais efetiva da política que vai ser implementada, entre outras coisas. Não é reinventar a roda, é só fazer o olhar desta roda ser direcionada para um dos elementos e a partir disso tentar fazê-la girar, né? Viabilizar. É mais nessa linha que eu penso. Eu parto do princípio que, e não é reinventar a roda, criar algo novo, né? É só mudar um pouco o olhar, né? O prisma em que a gente está pensando efetivar uma estratégia ou, mais precisamente, formular, implementar e depois pensar os resultados de uma política pública. E quando eu falo isso, é mudar o foco para as pessoas, né? Ou seja, tu constrói toda a tua argumentação olhando o teu público, percebendo a sua realidade, o seu contexto. Tu faz um design, né? Tu faz um projeto de política muito mais focado em compreender as pessoas e o seu contexto. E aí a gente retoma aquela situação, a cultura não é empecilho. A cultura pode ser até um vetor de potencialização das coisas, mas desde que tu a compreenda naquele contexto. Então, focar nas pessoas, fazer todo o teu design focado nas pessoas, permite tu perceber melhor como implementar, como avaliar, como construir efetivamente a política que dê os resultados esperados, mas permite tu, inclusive, viabilizar formas de avaliação muito mais avançadas do que simples geração de indicadores quantitativos ou coisas do tipo. Então, eu trabalho e trago essa ideia de que políticas públicas, nós podemos trabalhar com ela centrada, com o seu design centrado nos públicos, né? E para daí sim pensar os meios, pensar a finalidade última sendo atingida ou não dentro daqueles princípios de efetividade, eficácia, eficiência, dentre outras coisas.
Então, o foco e o que a gente trabalha, e não há, repito, não há uma situação de conflito, né? É só tu pensar a estratégia, ou seja, aquela ideia de um conjunto de diretrizes para a tomada de decisão e ação focadas primeiro no público, primeiro no alvo, né? Não gosto muito do termo alvo, né? Mas focado nas pessoas para daí sim construir todas as suas demais etapas. E o que é legal nisso é que a gente está percebendo um avanço muito significativo, principalmente em órgãos de governo, com esse foco de design centrado nos públicos das políticas públicas. Acho que esse é um ponto que vai crescer bastante e tem implicação na forma como a gente pensa e faz as políticas públicas e na forma como, mais amplamente a gente pode dizer, se elabora as diretrizes para o desenvolvimento regional. Eu acho que a gente precisa de pensar nessa lógica em duas situações. Vamos ver se eu consigo argumentar. A primeira delas é que, sim, nem todas as políticas públicas elas poderão ser feitas dessa forma, né? Focadas especificamente nos públicos e conseguindo contemplar a participação ativa de todos, enfim, em sua totalidade. Mas há mecanismos, recursos em que a gente pode reduzir essa possível situação de desconforto, que é o segundo ponto. Qual é? Bom, hoje nós temos, primeiro, tecnologias que nos dão esse suporte, certo? Esse é um ponto. Eu estou falando desde uma consulta pública virtual, que não precisa ser só de marcar opções, mas de tu escrever. Então, tu vai criando uma associação ao grande grupo, à grande opinião pública focado nesse tema que tu quer trabalhar enquanto uma ação de política pública, né? Concomitante a isso, também existe formas de tu pegar aquela primeira pergunta tua sobre métodos científicos ou de trabalho, é tu pegar os métodos científicos para corroborar com essa ideia de tu chegar no consenso de entender o grupo dessa política, de afunilar, de tu definir perfis próximos àquilo que tu quer. Então, nós podemos usar métodos, e isso é possível, de entender a noção de grupo, a noção de membro de um grupo, a partir disso criar a personificação de pessoas com perfil próximo àquele modelo, e aí eu retomo a tecnologia. Por exemplo, nós podemos usar dispositivos tecnológicos, a ciência de dados, a própria inteligência artificial, para construir um perfil de público que esteja estritamente associado, reconhecido com esse perfil que tu queira trabalhar a política pública. Então, assim, recursos existem, certo? Últimos tempos eu tenho contato bastante com Portugal e a União Europeia tem cada vez mais incentivado a inovação nas políticas públicas a partir dessa leitura de ciência de dados, de inteligência artificial, né? Só para a gente ter uma ideia, tem uma profusão de dados nessa internet que o mercado, as empresas utilizam e sabem, definem o seu perfil de consumidor, definem como atingir o público-alvo, né, bem no viés de mercado. Por que nós, nas políticas públicas, não podemos trabalhar com a mesma ideia? Um banco de dados, com perfil de públicos, criar personas, entender o perfil, o contexto social dessas pessoas, e aí puxa isso para uma análise, para uma reflexão. Aí tu pode me perguntar, tudo bem, Thiago, mas o pessoal que ganha determinadas ações de políticas públicas, elas não estão nesse universo tecnológico. É verdade, elas podem não estar no universo tecnológico, mas o desenvolvimento de ações que focam o cadastro de pessoas, que focam o perfil que eles precisam inserir num sistema, o cadastro, por exemplo, de filhos que eles têm, da escolaridade dos filhos, está todo num sistema, está todo numa base de dados. Ou seja, a gente não vai coligir informações, dados, informações diretamente das pessoas, porque às vezes elas, de fato, elas não têm essa tecnologia, mas a gente pode trabalhar com situações em que esses dados, essas informações são coligidas de forma indireta, e os governos possuem essas informações, né? Então é fácil da gente conseguir, não é fácil, mas é viável de conseguir trabalhar com essas ideias. Por esses dois caminhos, entende? Há uma forma tecnológica que nos permite fazer isso, e há uma forma científica que também nos dá condições. A questão é nós focarmos
de fato, na ideia que podemos construir políticas públicas centradas nessas pessoas e que há formas de construir personas de identificação dos públicos a partir da tecnologia e da ciência.